Olá e bem-vindos! Vamos começar com um dado que, para mim, foi uma bela surpresa. A gente está acostumada com alfabetos latinos de umas 26 letras, certo? Pois bem, o húngaro tem 44. 44 é um número que impressiona. E o mais maluco não é nem um número, é que combinações que a gente olha e vê duas letras, tipo CS, para eles é uma letra só. Única. Pois é, e essa é a primeira pegadinha do húngaro. Não é decoração, não é um detalhe de pronúncia. É parte do DNA da letra. Já começa quebrando nossas expectativas. Totalmente. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo em um material bem completo sobre o assunto, um artigo da Wikipedia que destrincha o alfabeto húngaro. A ideia é fuçar nesse material e tentar sacar o que faz esse sistema de escrita ser tão diferente. Aham. Entender a lógica por trás da estrutura, dos sons, das regras. E vale a pena pensar nisso como mais do que uma lista de símbolos, né? O alfabeto é a porta de entrada para a alma de uma língua, para a sonoridade dela. O caso húngaro é fascinante porque mostra um malabarismo que foi feito para adaptar o alfabeto latino, que a gente conhece, para sons que simplesmente não existiam no latim. É um caso de pura criatividade linguística. Certo, então a primeira pergunta que não quer calar é: de onde saem essas 18 letras a mais? Como é que se chega em 44 partindo das 26 que são a nossa base? A matemática por trás disso é bem metódica, na verdade. A gente começa com as 26 letras do alfabeto latino básico, ISO. A grande virada de chave no húngaro é que as letras com acentos ou outros sinais, os diacríticos, elas não são consideradas variações, elas são letras completamente novas. Peraí, como assim? Elas têm nome próprio e lugar na fila da ordem alfabética. Então é como se A e A fossem tão diferentes quanto A e B. Não é só um A com chapéu. Exatamente essa lógica. O A é uma letra por direito próprio. Para chegar nas 44, as adições são as seguintes. Primeiro, 5 vogais com acento agudo que alongam o som. A, E, I, O, U. Ok, alonga um som. Depois, 2 vogais com trema que mudam o som. E e U. E aí vem uma invenção quase exclusiva deles, o acento agudo duplo, que o pessoal às vezes chama de Umgarumlaut. E e U. Umgarumlaut. Adorei o nome. Parece nome de banda de metal. Totalmente. E as consoantes? Aquelas duplas que você mencionou. Isso, essa é a parte mais curiosa. Temos 8 dígrafos, que são pares de letras que representam um único som. E contam como uma letra só. Exato. São eles: CS, DZ, GY, LY, NY, SZ, TY e ZS. E ainda tem um trígrafo, com 3 letras valendo por uma. DZ. 3 letras. Juntando tudo isso, chegamos nas 44. Caramba! E o artigo ainda fala de uma diferença entre um alfabeto menor e um maior, né? Incluindo letras como Q, W, X e Y. Sim, essas 4 são consideradas parte do alfabeto estendido. Elas não são usadas em palavras de origem húngara, mas aparecem o tempo todo em nomes de família antigos e palavras estrangeiras, então precisam estar lá. Entendi. O caso do Y é especialmente interessante. Sozinho ele não existe como letra nativa, mas é a alma de 4 dígrafos importantíssimos, GY, LY, NY e TY. Ele é tipo um ator coadjuvante que rouba a cena. Faz sentido. E tem um detalhe que eu achei bem específico sobre a letra E com trema. Ela nem é oficial, certo? Certo. E isso mostra o nível de detalhe do material que a gente está analisando. O E não está no alfabeto do dia a dia. É uma ferramenta de trabalho de linguistas, sabe? Usada para marcar em textos acadêmicos uma variação de som do E que aparece em certos dialetos. Ah, então é uma coisa mais técnica. Exato. É um lembrete de que a língua falada é sempre um oceano, e a escrita oficial é só um mapa desse oceano. Ela precisa fazer algumas simplificações. Ok, então o alfabeto é como um Lego com um monte de peças extras. Mas a grande questão é, como soam essas peças? Porque eu imagino que G e I não soem como G e I separados, né? Essa parte da pronúncia parece ser cheia de armadilhas. E é mesmo. Existem alguns pontos que são contraintuitivos para nós.
O principal que pega todo mundo de surpresa é a troca de papéis entre o S e o SZ. Como assim troca de papéis? Pensa no som da palavra sapo. Pra gente, é a letra S. Certo. Em húngaro, esse som é representado pelo dígrafo SZ. A letra S sozinha, pasme, tem o som de che, como na palavra chave. Não acredito. Peraí, então se eu vejo a letra S em uma placa em Budapeste, eu deveria ler com som de che? Exatamente. Isso é uma armadilha completa para qualquer estrangeiro. Meu cérebro ia ler S na hora. É uma inversão total do que a gente espera. E a outra área que causa muita confusão é a dos dígrafos com Y. Di, lai, ni e ti. A função do Y ali não é ser uma vogal, ele serve para palatalizar. Palatalizar. Ou seja, para amolecer a consoante que vem antes. Amolecer. Tá, isso é um pouco abstrato. Tem alguma analogia que ajude a gente a entender? Tem sim, e são bem úteis. O dígrafo ni é o mais fácil pra gente. Ah, é? Por quê? Porque ele soa praticamente idêntico ao nosso NH de galinha, ou canhão. Ah, boa. Um já foi. E os outros? O tal do gay parece ser o mais esquisito. O gay é mais difícil porque não temos um equivalente exato. A melhor aproximação é pensar num som de D bem suave e rápido, quase fundido com um som de I. O artigo compara com a pronúncia do D na palavra during, no inglês britânico. During. É um som que fica entre o D e o J, e há um detalhe histórico interessante sobre ele. Qual? Essa grafia, gay, provavelmente foi um improviso de escribas italianos séculos atrás, tentando desesperadamente usar o alfabeto latino para anotar um som que eles nunca tinham ouvido antes. Que demais! É quase uma gambiarra histórica que deu certo. E o li? Segue a mesma lógica? O li tem uma história curiosa. Antigamente ele tinha um som palatalizado próprio, diferente dos outros. Mas a língua evolui e hoje, na fala da maioria dos húngaros, o som do li se fundiu completamente com o som de J, que é o som do nosso I em ideia. Sério? Sim, ou seja, a escrita manteve uma distinção que a fala, em grande parte, já abandonou. É um fóssil vivo dentro do alfabeto. Perfeito, é isso mesmo. Fascinante. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi a importância da duração das vogais. Um simples acento agudo não só muda um pouco o som, mas pode mudar radicalmente o significado. E aqui está o ponto que pode causar um desastre na comunicação. A duração da vogal não é só sotaque, é outra palavra. Os exemplos disso são incríveis. Por exemplo, irt sem acento significa exterminar. Mas se você alonga a vogal e diz irt com acento, significa escreveu. Imagina a cena. Você quer dizer que escreveu uma carta, irt, mas fala rápido demais e acaba dizendo que exterminou irt, a carta. Nossa! É uma diferença mínima no papel, com um resultado drasticamente diferente na vida real. Totalmente. Outro exemplo. Cor é idade, mas cor com o longo é doença. Péssimo. Você vai elogiar a idade de alguém e acaba dizendo que a pessoa é uma doença. Exato. E tem também ot, 5, versus ut, que é o pronome ele ou ela. As sutilezas são tudo. A língua te força a ser preciso. Não há espaço para preguiça na pronúncia das vogais. Certo. Entendemos a estrutura e os sons. Mas como essas letras especiais, todas, os dígrafos e o trígrafo, se comportam na prática? Tipo, no dia a dia, ao escrever com letra maiúscula ou ao colocar as coisas em ordem alfabética. Existem regras bem claras e consistentes para isso. Vamos pegar as maiúsculas primeiro. Quando um dígrafo ou trígrafo está no começo de uma palavra, como num nome ou no início de uma frase, só a primeira letra do conjunto fica maiúscula. Só a primeira. Só. Por exemplo, a palavra sac, que significa apenas, se escreve com C maiúsculo e S minúsculo. Parece um pouco estranho visualmente, mas tem uma lógica. E se a palavra inteira estiver em maiúsculas, como numa sigla? Aí a regra muda. Se for tudo em maiúsculos, todas as partes do dígrafo ou trígrafo ficam em maiúsculas. O exemplo dado é a sigla MHSZ. Você não escreveria MHSZ. O sistema sabe diferenciar as situações. Entendi. E aquela regra de duplicar consoantes, a tal da geminação? Como se duplica uma letra que, na verdade, são duas. Essa é outra solução elegante.
Quando um dígrafo precisa ser duplicado para indicar um som mais longo, você não escreve o dígrafo duas vezes. A regra é repetir apenas a primeira letra da combinação. Ah, então SZ duplicado não vira SZSZ. Exato. Vira SZS. Um ótimo exemplo é a palavra assone, que significa mulher. Você vê SZ ali no meio. Assone. Da mesma forma, TZ duplicado se torna TZT, como na palavra ratio, que é cisne. Que curioso. Então a regra visualmente não bate com a regra sonora. Você vê SZ, mas tem que pensar SZSZ. É um pequeno quebra-cabeça em cada palavra. É exatamente isso. E o sistema é tão lógico que ele tem até uma regra para exceção. Em palavras compostas, se uma palavra termina com a primeira letra de um dígrafo e a seguinte começa com um dígrafo inteiro, aí complica. a regra da simplificação não se aplica. É o caso de jegue de yuru, anel de noivado. É a junção de jegue e guru. Como o G aparece na fronteira das duas palavras, ele se repete por inteiro. Uau! O sistema diferencia uma consoante longa de uma coincidência de fronteira. Isso me leva a pensar, se as regras são tão específicas, colocar uma lista de palavras em ordem alfabética deve ser um pesadelo. É bem mais complexo do que parece, com certeza. A ordenação ou colação tem suas próprias manhas. Primeiro, vogais que só diferem na duração, como o e o, são tratadas como a mesma letra na hora de ordenar. Ah, então não faz diferença para a ordem. Para a ordem principal, não. Se tudo mais for igual, a palavra com a vogal curta vem primeiro, mas elas ficam juntas. Mas e as vogais com formas diferentes, como o e o? Ah, aí são letras completamente diferentes. O O vem depois do O no alfabeto, mas o ponto crucial é que os dígrafos e o trígrafo são tratados como letras únicas, com seu próprio lugar na fila. Certo. O exemplo clássico é cúcor, açúcar, vem antes de chak, apenas no dicionário. Por quê? Porque a letra C vem antes da letra CS no alfabeto húngaro. Entendi. O CS não é um C seguido de um S, é uma entidade própria lá na frente no alfabeto. Imagino que isso deu um nó na cabeça de qualquer programador tentando criar um software de ordenação. Com certeza, é o tipo de coisa que faz um desenvolvedor de software arrancar os cabelos. Você não pode simplesmente comparar caracteres um a um. O programa precisa ter a inteligência de reconhecer que CS é uma letra só e que Razam, número da casa, é uma palavra composta de Raz mais Sam. Precisa ensinar a máquina a ler como um húngaro. Exatamente. Falando em história, uma das partes mais legais do material é a que fala das grafias antigas nos nomes de família. É como você disse antes, são verdadeiros fósseis linguísticos. É uma analogia perfeita. A ortografia dos nomes muitas vezes foi congelada no tempo, sabe? Antes da padronização da escrita moderna. Então, eles guardam pistas de como a língua era escrita e às vezes pronunciada séculos atrás. E os exemplos são muito impactantes. Tipo, você lê Bateriani e pensa numa pronúncia toda complicada. E, na verdade, hoje se pronuncia Batiani. Aquele monte de letras representa um som que hoje seria escrito de forma bem mais simples. Incrível. Outro exemplo ótimo é verse, que soa como verse, ou o meu favorito, deseu-fi, Esse parece impossível. que se pronuncia desou-fi. Aquele SS vira um som de Z, e o W e FF se transformam num Fi. Nossa, Desselfi vira Desolfi. É quase um código secreto que você precisa decifrar. Totalmente. Imagino que na época fizesse algum sentido, né? Sim, não era aleatório. Essas grafias seguiam a lógica da sua época, muitas vezes com forte influência da ortografia alemã, que era a língua de prestígio na região do Império Austro-Húngaro. O uso do Y no final de nomes de nobres, como Rákóczi, é um exemplo clássico. Hoje, o sufixo que indica a origem de um lugar, I, seria escrito com a letra I. Entendi. Aquele Y é uma marca de status, uma assinatura histórica. E para fechar, o artigo nos leva ainda mais para o passado, falando da antiga escrita húngara, a tal da Hovasíras. Sim, é um final apropriado para essa viagem. É um sistema de escrita rúnica com uma aparência bem diferente que deriva da antiga escrita turca.
O uso dela caiu drasticamente quando a Hungria se tornou um reino cristão por volta do século XI e adotou o alfabeto latino oficialmente. E ela simplesmente sumiu do mapa? Não, e essa é a parte mais incrível da história. Ela não foi totalmente apagada. Sobreviveu por séculos em regiões mais isoladas, em decorações de arte popular e sempre foi mencionada em crônicas medievais como a de Simão de Queza no século XIII. Uau! E o mais notável é que essa escrita antiga teve um renascimento no século XX. Ela voltou a ser promovida como uma forma alternativa e simbólica de escrever o húngaro moderno, carregada de um significado de identidade cultural e histórica. Que jornada! Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. O que fica claro para Mon é que o alfabeto húngaro de 44 letras, que parece um exagero à primeira vista, é na verdade um sistema incrivelmente lógico. Sim. Os dígrafos e os acentos não são enfeites, são a essência da escrita. A duração de uma vogal pode ser a diferença entre um elogio e um insulto. E as regras de escrita, por mais estranhas que pareçam, têm uma consistência impressionante. Exato. Olhando o quadro geral, o alfabeto húngaro é um estudo de caso perfeito de como um sistema de escrita se dobra e se reinventa para servir aos sons únicos de uma língua. As soluções que eles criaram, como os dígrafos e o Umlaut, são respostas engenhosas a um desafio fonético. E os nomes de família são mesmo fósseis vivos. Totalmente. Nos deixam espiar a evolução da escrita. Pode parecer intimidador, mas por baixo da complexidade superficial existe uma regularidade admirável. E para terminar, essa história toda nos deixa com uma reflexão interessante que vem justamente desse ponto final sobre a escrita antiga. Sim. O ressurgimento da Rovastra no século XX, em plena era moderna, levanta uma questão provocativa. No mundo de comunicação digital, de emojis e de alfabetos cada vez mais padronizados, o que leva uma cultura a resgatar e a reviver ativamente uma escrita que estava praticamente adormecida há séculos? O que isso revela sobre a conexão profunda que existe entre a forma como escrevemos, a identidade de um povo e a maneira como uma nação escolhe se conectar com a sua própria história.